Fala aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é o professor Tafarel. Vamos dar início à nossa aula hoje. Nossa aula, ela vai ser sobre o processo de formação da Terra, como que a Terra foi formada, as eras geológicas da Terra, a diferença de tempo geológico, tempo histórico, tá legal? Tudo isso através da ciência, tá beleza? Não estou falando da parte criacionista não. Essa parte criacionista de que o mundo foi criado por um ser superior e a partir de tal dia ele descansou, essa parte é a parte religiosa e aí cada um acredita naquilo que acha melhor. A parte que eu vou falar é a parte científica. Então, a gente vai falar da formação da Terra a partir desse viés, o viés científico, tá legal? Primeiro, a gente tem que começar a entender que o tempo da Terra ele é diferente do tempo dos seres humanos. Ou seja, o tempo geológico ele é um tempo que vai se diferenciar do tempo histórico. O que é o tempo histórico? O tempo histórico é o tempo de vida dos seres humanos, desde o surgimento do ser humano na Terra. O tempo geológico não. O tempo geológico é o tempo que conta com a evolução do planeta. Tá legal? Esse material que eu estou utilizando é o material do livro de vocês, tá? É a página 61 do livro de vocês, que eu estou falando esse material falando de formação da Terra, da página 61 do próprio livro de vocês. Eu estou aqui na plataforma da Plural, utilizando uma ferramenta do material digital, e esse livro, esse material que eu estou usando, vocês terão em mãos. O que eu vou fazer? Eu vou explicando o livro e algumas partes a gente vai lendo e dessa forma a gente dá seguimento na nossa aula, tá legal? Então, como eu já havia dito, a gente, quando vai falar do tempo geológico, a gente está falando de bilhões de anos, a gente está falando desde o surgimento da Terra, desde lá da data de nascimento da Terra. Como que foi possível chegar a essa conclusão de que a Terra tem que a Terra vai ter 4,6 bilhões de anos? É através do estudo de fósseis, que aí eles chegam a uma datação radioativa, que essa datação radioativa eles utilizam fósseis através da análise do carbono 14, que aí vai dar uma aproximação à idade que aquela era ela corresponde, tá? Então calcula a idade através da análise de fósseis utilizando um material chamado de carbono 14, tá? E aí isso é chamado de datação radioativa. E essa datação radioativa ela foi muito importante para determinar a idade da Terra. O surgimento da Terra ela está muito associada ao aparecimento do universo, que de acordo com a teoria do Big Bang aconteceu uma explosão, uma grande liberação de energia que vai ser responsável pela origem do universo. Essa liberação de energia, essa teoria do Big Bang, ela nos diz que ela aconteceu por volta de cerca de 10, 15 bilhões de anos e foi responsável pelo surgimento do universo. E aí, a partir do surgimento do universo, começaram a se expandir a temperatura, o tamanho, o surgimento de novas partículas, que aí essas partículas vão se juntar e vão formar o Sol. Depois, novas partículas se unem e formam os planetas, e dentro desse planeta a gente tem o surgimento da Terra, que vai surgir aí por volta de 4,6 bilhões de anos, tá? E após os eventos a gente tem a formação das galáxias, como a galáxia da Via Láctea e a Andrômeda. A gente tem várias galáxias, as galáxias elas não são, tem até galáxias desconhecidas, tá?
e do sistema Alpha Centauri, que vai ser associado à expansão cósmica, às mudanças de temperatura e à formação de matéria escura. Essa matéria escura, a gente só consegue detectar que ela existe devido à sua força gravitacional. Por quê? Porque ela não vai emitir luz, ela não pode ser visualizada. E aí, dentro dessa questão de galáxia, de universo, a gente tem muita coisa a descobrir ainda, tem pouca coisa que a gente tem contato ainda. Tá legal? Em seus primeiros 20 milhões de anos, a Terra era basicamente um ponto de ferro que colidia com corpos planetários. Essas colisões geravam um acúmulo de energia que permitiu a evolução do planeta. Acredita-se que outros elementos foram incorporados à Terra em um fenômeno chamado de acreção, que consiste na agregação de asteroides, meteoros e poeiras estelar atraídos por planetas maiores. A etapa de diferenciação em que ocorre a separação dos materiais que constituem o planeta iniciou-se com a separação do ferro, do níquel e dos demais elementos para a formação do núcleo. Ao mesmo tempo, na superfície flutuavam rochas quentes em um meio aquoso, como se fossem oceanos. Aqui a gente tem uma foto da evolução das galáxias. Ali, essa parte aqui seria um Big Bang. 400 milhões de anos teve a formação de estrelas e galáxias. A gente tem, por cerca de 9,2 bilhões de anos, a formação do Sol e 4,6 bilhões de anos da Terra e do Sistema Solar. Tá? A gente tem falando de crosta terrestre, onde ela é resultado do processo de diferenciação e é composta por silício, oxigênio e demais elementos. As rochas em estado de metamorfismo emitiram gases suficientes para produzir um aquecimento que permitiu a ocorrência constante de chuvas por mais de 100 milhões de anos. Esses gases foram responsáveis pela formação atmosférica e oceânica. As chuvas levaram às mudanças de temperatura da Terra e, consequentemente, a criação de zonas com acumulação de água, os primeiros oceanos e outra composição atmosférica. Aqui a gente tem uma ilustração feita pela NASA de como seria a Terra por cerca de 4 bilhões de anos. A Terra, de acordo com estudos, seria dessa forma que está sendo retratada aqui, tá? Nessa imagem. Como a gente já expliquei para vocês que o tempo geológico ele é diferente do tempo histórico, esse tempo geológico ele pode ser dividido de acordo com a evolução da Terra, e ela vai ser classificada de acordo com base nos seus principais eventos. A gente tem, primeira, éon ardiano, que é a formação do mundo, cerca de 4,6 bilhões de anos. A gente tem o éon arqueano, 3,8 bilhões de anos, ela vai ter a formação de depósitos sedimentares no fundo de lagos e mares rasos. Esse ambiente com iluminação solar possibilitou a origem de aminoácidos, bactérias e cianobactérias. E o Proterozoico, que foi o aumento da oferta de oxigênio na atmosfera, que possibilita a formação de organismos eucariontes, ou seja, células que apresentam núcleos como algas e fungos, no período Proterozoico. Então a gente tem o período adiano, formação do mundo, período arqueano, surgimento de bactérias, de aminoácidos e cianobactérias no fundo de lagos e mares. O Proterozoico vai ter o surgimento de organismos eucariontes, como por exemplo as células que apresentam núcleos como algas e fungos. E aí a gente tem o Fanerozoico, que é dividido em 3 eras, que é o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. A era Paleozoica aconteceu por volta de 545 milhões de anos, e ela é dividida em 7 períodos: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Mississippiano, Pensilvaniano e Permiano. Nessa era surgiram as esponjas e crustáceos
além de formas de vida mais complexas como peixes, artrópodes, anfíbios, répteis e plantas como samambaias gigantes. Então nessa era paleozoica a gente tem o surgimento de anfíbios, répteis, plantas, peixes, artrópodes, tá legal? Já na era mesozoica, ela vai ser dividida, a era mesozoica é dividida em 3 períodos. O Triássico, que começa a modificação da Pangeia, o continente que a Pangeia, aquele continente que era único, ele vai acabar se dividindo. Já o período Jurássico são os registros de grandes dinossauros. Então, o período Jurássico é o período de grandes dinossauros. Então, o Triássico começa o processo de modificação da Pangeia, o Jurássico é o período onde os dinossauros viviam, o Cretáceo, a transição da era Mesozoica para a Cenozoica, onde a Pangeia ela vai se dividir em 2 blocos continentais, Gondwana e Laurásia. E é nesse período também que ocorre a extinção dos dinossauros e a formação das cadeias montanhosas, ou seja, das formações das cordilheiras. Então, nessa era Mesozoica, ela é dividida em 3 períodos, que é o período Triássico, que inicia a modificação da Pangeia, a Pangeia começa a se separar, o período Jurássico, que é o período onde os dinossauros viveram, e o período Cretáceo, que passa a ser a transição da era Mesozoica para a era Cenozoica, onde a Pangeia ela vai se dividir em 2 blocos continentais, o bloco de Gondwana e Laurásia, e é nesse período também que a gente vai ter a extinção dos dinossauros e a formação das cadeias de montanhas. E por último, a era Cenozoica, que é dividida em 2 períodos, que é o Terciário, as cadeias montanhosas acabam de se formar por completo, ocorre a diversificação das espécies de mamíferos e o Oceano Atlântico tem sua área ampliada. E o Quaternário tem como a marca principal do Quaternário o surgimento da espécie humana. As formações florestais desse período existem até hoje. As glaciações e a presença humana constituem elementos que definem 2 épocas desse período, o Pleistoceno e o Holoceno. Então, essa era cenozoica dividida em 2 períodos. Tem o Terciário, que vai ter lá o surgimento de alguns mamíferos e a formação do Oceano Atlântico. Começa a ser ampliado o Oceano Atlântico. E o Quaternário, que tem como evento principal o surgimento da nossa espécie humana. Tá legal? Aqui tem um textinho falando sobre, para alguns pesquisadores, a ação humana na Terra já ganhou proporção de outras mudanças geológicas causadas por processos naturais do passado. Por isso, afirma que vivemos em uma nova era geológica chamada de Antropoceno. A Comissão Internacional de Estratigrafia, que realiza os estudos sobre o tempo da natureza, ainda não confirmou esse período, além da polêmica em reconhecer a ação humana como um vetor tão potente quanto os geológicos e climáticos do passado. A própria escolha do nome de tal período gera controvérsia. Existem correntes que afirmam estarmos no Capitaloceno ou no Plantaticeno. Aqui tem um texto que dialoga com a história, tá? Que é o Antropoceno, é um novo conceito proposto pela primeira vez pelo químico holandês Paul Crutzen, especialista em química atmosférica. Ele ganhou o Nobel da Paz em 1995 pelos seus estudos sobre a camada de ozônio. Crutzen estava familiarizado com a forma como a atividade humana estava mudando a composição da atmosfera. Ao lançar fumaça de automóveis, chaminés e queimadas, a humanidade mudou a composição do carbono na atmosfera, provocando um aumento de temperatura de 1 grau Celsius, o derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar, em até o momento 20 centímetros. Isso sem falar em como a humanidade alterou fisicamente o planeta com concreto e aço. Um exemplo claro são os rios. Nas últimas décadas, transformamos os cursos de rios de todas as bacias hidrográficas do mundo, construindo 40 mil barragens. O impacto humano no meio ambiente é evidente, mas será que essas mudanças são realmente intensas e duradouras a ponto de ficar gravadas nas rochas? É isso que os geólogos discutem. E aqui,
mais abaixo a gente tem a estrutura interna da Terra, que é a Terra, ela passou por diversas transformações e o planeta sofreu durante as eras geológicas algumas transformações. E a gente tem como estrutura da Terra, a gente tem a crosta terrestre, que é menos densa. Aí a crosta terrestre, ela é dividida em crosta continental e crosta oceânica. Crosta continental é a parte de terra que fica no continente, e a crosta oceânica, a crosta que fica no oceano. A gente tem a litosfera, que é a camada abaixo da crosta terrestre. A gente tem a astenosfera, que é uma camada abaixo da litosfera, o manto, que é o manto inferior. A gente tem o núcleo superior e núcleo inferior. Dentro dessa ideia, o núcleo ele é formado basicamente por ferro e níquel, fruto da origem da formação da Terra. Então, o núcleo é onde está os elementos que formaram a Terra. O manto é onde acumula o magma, um material pastoso, denso, com alta temperatura. O magma é responsável pela formação de novas rochas e também de um dos materiais expelidos nas erupções vulcânicas. O manto superior é composto de duas divisões, a litosfera e a astenosfera. A litosfera é a última camada da Terra, constituída das rochas e do solo. Ela é muito importante para o desenvolvimento da vegetação. Já a astenosfera é a camada situada imediatamente depois da litosfera, com temperatura elevada que a deixa mais maleável à pressão tectônica. A crosta terrestre é a parte mais externa das camadas que formam um planeta, composta de minerais e rochas. Ela está em constante transformação, sofrendo a ação de agentes internos, como o vulcanismo, e externos, como a erosão provocada pelas chuvas. Entre agente interno, a gente pode... agente interno é aquele agente que acontece no meio, dentro, no interior do planeta, e o agente externo é aquele que acontece na parte de fora, como, por exemplo, uma modificação humana é um agente externo. Tá legal? Aqui a gente tem o textinho da deriva continental, que fala-se da teoria da Pangeia, que a deriva continental ela foi apresentada pelo alemão Alfred Wegener, que ele vai, de acordo com essa teoria, todos os continentes, eles eram uma única massa de terra, chamada de Pangeia. E de acordo com essa teoria, foi com o choque das placas tectônicas que essa Pangeia ela foi se separando e formando até se tornar os continentes que a gente tem hoje, tá? A teoria tectônica de placas tem como base 4 conceitos. A litosfera é composta de camadas rochosas rígidas, camadas chamadas de placas. As placas se movem lentamente. Os terremotos e as erupções vulcânicas ocorrem nas bordas das placas tectônicas. Ou seja, por que no Brasil não tem terremoto? Porque o território brasileiro ele fica em cima de uma placa tectônica. Ele não fica nas bordas, fica em cima de uma placa tectônica. Essa é uma explicação porque não há terremotos no Brasil.